Bom sábado. Vamos trabalhar, título da lição, verso, quem me ajuda? O segredo da unidade. Ok. O verso lá, Deus nos revelou o mistério da unidade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, 9 e 10. Ok, antes da gente entrar para a lição propriamente dita, vamos lá para o auxiliar. O que a gente tinha para aprender essa semana, qual o sentimento que esse aprendizado deveria despertar em nós e, por fim, que prática deveria existir a partir desse aprendizado da semana. Os 3 objetivos para a lição dessa semana, o primeiro deles de conhecimento. O que a gente tinha para aprender essa semana? Quem me ajuda lá? Que a vida e a morte de Cristo são acontecimentos centrais para o cumprimento do supremo propósito divino de trazer harmonia e unidade a toda a criação. Portanto, o centro do estudo da lição dessa semana persiste com a mesma informação que a gente vem nas últimas 3 semanas, de que a unidade da fé, a unidade da igreja, a unidade dos filhos de Deus, se faz a partir da consciência ou da percepção que eles tenham de quem é e qual a missão do Cristo. Quanto mais nítida for essa abordagem, quanto mais clara for a proposta da apresentação de Cristo àqueles que creem, tanto maior será a unidade e a harmonia existente entre eles. Esse é o centro da atenção da lição dessa semana. Na carona disso, qual é o sentimento resultante de entender o propósito de Cristo, sua missão, a maneira como Ele age para conosco? Qual o sentimento que isso desperta em nós? Nutrir atitudes que ajudem a manter a unidade em Cristo. Portanto, se eu conheço Cristo da forma plena, da maneira como Ele se apresenta, isso desperta em nós vontade de seguir seu exemplo, de atuarmos como Ele atuou para com outras pessoas. A prática? Procurar manter-se ligado a Cristo a fim de experimentar a plenitude das bênçãos que Ele provê. Portanto, é natural que aquele que conheça Cristo e seja despertado a seguir-lhe o exemplo, mantenha-se ligado a Ele. E por 2 motivos: o primeiro deles é desfrutar da plenitude das bênçãos, o segundo é partilhar com outros essas bênçãos, porque bênção no processo cristão não é algo que eu tenho para mim, é algo que eu recebo para passar para outros. As pessoas se tornam benditas ao encontrar aqueles que receberam a bênção de Deus. Portanto, é disso que se trata a aproximação com Cristo. Dentro desse contexto, a gente teve essa semana o estudo de um livro em específico. Que livro foi? Livro de Efésios. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4, para a gente começar por aí. Capítulo 4 de Colossenses, os versos 13 em diante. Do 13 ao 16. Se alguém puder fazer as honras da leitura. Capítulo 4 de Colossenses, verso 13 em diante, até o verso 16. Alguém achou? Quiser ler? À vontade. Capítulo 4, verso 13 até o 16. Epístola. Perante vós, providenciai o que seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Leia igualmente perante vós. Ok. Por que a gente começa por esse verso? Há uma coisa peculiar no livro de Efésios, que embora tenha esse nome na tradição cristã,
A carta aos Efésios, ela é tida por boa parte dos historiadores bíblicos como sendo a carta perdida de Laodiceia, porque não há nenhuma referência no texto da carta aos Efésios de que ela tenha sido feita para eles. A carta de Efésios, ela, se você ler com calma a carta de Laodiceia, a carta de Colossenses e a carta de Efésios, uma ao lado da outra, você vai ver que o texto é igual. As referências e orientações são as mesmas para os dois grupos. E a escrita é da mesma época. Portanto, há uma grande possibilidade, talvez bastante substancial, boa parte dos eruditos pontua assim, de que a carta de Efésios, na realidade, não tenha sido a carta para Efésios. Afinal de contas, quem escreveu para Éfeso foi João e não Paulo. E a carta aos Efésios é provavelmente a carta perdida de Laodiceia, ou a carta não conhecida de Laodiceia, que foi lida nas duas igrejas, a de Colosso e a de Laodiceia. Se isso é fato, a carta aos Efésios ela tem todo o significado para nós, que somos considerados pelo tempo a Laodiceia espiritual, ou o período de Laodiceia na carta de Apocalipse. O que implica que essa carta tenha referências bastante precisas para quem vive neste tempo. E aí a lição dessa semana particularmente adquire um outro matiz, um outro contorno, uma outra forma de olhar, que é o que Deus tem para a igreja neste tempo, o que Deus tem para a igreja de Laodiceia. E é com essa proposta que eu abro a lição para a gente começar a olhar os temas dessa semana. O primeiro tema dessa semana pontua algumas peculiaridades de Éfeso, e eu queria esquecer as peculiaridades de Éfeso e lembrar das peculiaridades de Laodiceia, para fazer ponte com o nosso tempo. Para a gente entender as peculiaridades de Laodiceia, é interessante a gente começar olhando para Apocalipse, capítulo 3. Vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler o que está na carta de Laodiceia lá. E depois ver que relação isso tem com o que está escrito nesse texto que a gente leu de Efésios essa semana. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. A última parte dele é a carta a Laodiceia. Dá uma olhadinha o que está lá e alguém faz as honras para a gente olhar. Quiser ler, à vontade. Por favor. Quais são as características principais da igreja de Laodiceia? Primeira delas, ela não é fria e nem quente, ela é morna, ou seja, ela parece estar viva, mas não está. Parece ser cristã, mas vive uma vida meia boca, uma vida mais ou menos. Essa é a primeira característica de Laodiceia. A segunda característica importante de Laodiceia qual é? O orgulho, a sua riqueza, a sua condição. E aqui riqueza, no caso de Apocalipse, tem um aspecto bastante peculiar, que é você ter toda a mensagem bíblica disponível, toda a mensagem profética disponível e toda a história do mundo disponível para você acessar. A riqueza não é monetária, também é, mas não é só. A principal riqueza de Laodiceia é não ter mais nada para aprender, no sentido de toda a mensagem está disponível. Ela tem tudo.
Portanto, ela pode bater no peito e dizer: eu conheço toda a verdade e tenho toda a verdade. Só não vive, só não pratica. O que acontece com quem tem essas duas características? Possui toda a verdade, mas não vive de maneira plena e vive uma vida morna. Qual é o resultado disso? Se você olha a sequência, o resultado disso é: ela se isola, ela se coloca num pedestal de competência e se isola dos demais. Não só isso, ela passa a tratar as pessoas com esse nível de abordagem, com essa arrogância, com essa potencialidade. E deixa de enxergar as coisas certas, se veste com elementos que a maquiam para esconder suas práticas verdadeiras e começa a se apresentar ao mundo dessa maneira. Portanto, essas são as características de Laodiceia. Quais são os conselhos a Laodiceia? Comprar vestes brancas de verdade para cobrir a nudez que ela não percebe que está expondo. Que mais? Colírio para enxergar e... de que forma? Provado no fogo, portanto puro, não misturado. Por que esses 3 conselhos? E o que isso tem a ver com o que a gente estudou na carta que lemos? Vamos voltar para a lição e dar uma olhada nos conselhos que estão lá. A primeira descrição, partindo da referência de que a lição começa olhando a cidade de Éfeso. Quais são as características da cidade de Éfeso? Uma cidade grande, próspera, com uma quantidade imensa de pessoas de diversas etnias e estruturas religiosas, vivendo em conjunto numa cidade de alto nível de urbanização e próspera. Alguma diferença do que temos hoje? Se a gente olhar a característica do mundo hoje, a maior parte da civilização do mundo de hoje vive em cidades. No Brasil, esse número já vai beirando 87%, 88% das pessoas vivem em área urbana, em cidades. Portanto, com as características de cidade. As principais características de cidade são exatamente essas que a gente está vendo na apresentação da lição. Portanto, de alguma forma bastante precisa, esse texto lá atrás escrito descreve a nossa condição. Uma vez que estamos nessa condição, quais são os problemas da cidade? O acesso à informação, de forma indiscriminada, de forma generalizada, e de todos os tipos de informação. As diferenças, sejam econômicas, sejam sociais, sejam étnicas, sejam religiosas, estão presentes de maneira bem profunda nas cidades. Quando você vai ao campo, há uma certa homogeneidade nas pessoas, ou uma homogeneidade na questão religiosa ou nas condições de estilos de vida. Mas quando você vem para a cidade, os estilos são os mais variados possíveis, as formas de apresentação as mais variadas, as maneiras relacionais as mais variadas. Na cidade, ninguém é igual a ninguém, ninguém é parecido com ninguém. A não ser nos guetos, nos nichos que se formam de pessoas comuns, o que é diferente do campo. Como é que é possível manter um processo de unidade num ambiente de tanta diferença, de tanta diversidade? Esse é o chamado inicial da lição dessa semana. Como é possível manter uma igreja unida, uma igreja visando as mesmas coisas, se as pessoas dentro dela são tão diferentes? Se a gente só pegar aqui, como exemplo, do Iapoque ao Chuí, da África ao Brasil, a gente tem todo tipo de gente aqui dentro, numa classe como nós estamos, só aqui. Como é que é possível manter uma unidade com referências tão distintas? Hábitos que tem na tua terra, que na dela nem se sonha, por exemplo. São situações totalmente distintas. Coisas que a gente faz aqui, que se eu perguntar para os meus amigos de outras terras, são totalmente estranhas, diferentes. Mesmo se a gente comparasse as cidades. Se comparar Luanda com São Paulo, no sentido dos hábitos, não da vida citadina, são diferentes os hábitos. Como é que é possível a unidade na fé com tantas diferenças?
Se a gente olhar para Laodiceia, isso se agrava. Oi? Se a gente olhar o desenho de Laodiceia, eu diria que é quase impossível a unidade, porque Laodiceia, em vez de olhar para a unidade, olha para o próprio umbigo. Se a gente continua, a proposta da lição nos leva como referência à mudança de foco. Qual é o ponto de unidade da fé? Curiosamente, é como termina a carta de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Qual é o ponto de unidade? Aquele que está batendo. Portanto, aquilo que a gente encontra aí na carta de Efésios é uma referência de que a possibilidade de unidade na fé implica em abrir a porta. Se abrirmos a porta e nos aproximarmos de Cristo, as nossas diferenças que nos separam se extinguem, elas começam a ser quebradas, porque nós vamos nos tornando semelhante àquele que entrou. Se por sua vez ele não entra, o que aparece são nossas diferenças. E aí essas diferenças são irreconciliáveis. O que a gente vai ter é cada vez mais desunião, desarmonia. E o efeito da desarmonia é a destruição do sistema, é a destruição desse modelo chamado eclesia, igreja, pessoas reunidas com o mesmo propósito. Isso desaparece. Qual é a grande bênção de receber Cristo? É que eu deixo de olhar para mim mesmo e passo a olhar para Ele. Deixo de olhar para aquilo que eu quero e passo a olhar para aquilo que Ele pede. Deixo de fazer as coisas que exclusivamente me beneficiam e passo a olhar a missão. O que me tira o tempo de olhar para o próprio umbigo. E com o passar do tempo, isso vai moldando quem a gente é, a ponto de a missão se tornar incorporada a nós. Aquilo que é a nossa missão neste mundo se tornar a nossa visão única do mundo. Se todo mundo tem a mesma missão, o que naturalmente acontece? Se juntam para executar a missão. Se cada um tem uma missão distinta, com um foco distinto e voltado para si, cada um vai para um lado. E o pior, cada vez que você encontrar alguém que te atrapalhe o processo da tua conquista pessoal, vira seu inimigo. E você o exclui ou fecha o circuito. Diga. Se Cristo está na porta, está fechado. Sim, sempre. O pecado fecha. Então, tem que abrir a porta. A fechadura está do lado de dentro. Sim, Cristo não arromba a porta. Portanto, é uma atitude minha de reconhecer que eu quero que Ele entre ou não. E se eu reconhecer que eu quero que Ele entre e abrir a porta, eu também tenho que entender que Ele vai produzir mudanças. E essas mudanças nos aproximam. É disso que se trata. Então, quando a lição propõe que existem bênçãos em Cristo, a primeira grande bênção de Cristo é a sua presença. A presença direta de Cristo nos traz paz. A segunda grande questão é que Ele nos transforma. A terceira é que Ele substitui aquilo que não tem valor em nós ou que está deturpado por coisas que têm um valor real. Vestes, colírio, ouro. Ao nos dar essas questões de forma real, há uma modificação completa na nossa estrutura. O problema é que aquilo que nos prendia separado são coisas que nós gostamos. E o grande problema de abrir a porta é o incômodo dessa transformação. Então, quando a gente começa a olhar a sequência do modelo da carta feita aos Efésios, a carta dita como a antiga carta de Laodiceia, o que a gente percebe é uma correção, uma transformação desses itens que estão presentes na carta de Laodiceia lá em Apocalipse. Um a um, texto a texto. O que a gente recebe de Cristo quando Cristo adentra a vida? Qual é a primeira grande coisa que ocorre? O que a graça produz no ser humano? São essas questões que estão por trás desse tema.
Uma outra questão que a lição propõe é que a entrada de Cristo derruba as paredes que nos separam uns dos outros. Exatamente porque em Cristo o olhar é para fora. Ao olhar para Cristo, eu reconheço a minha situação de pecado, a minha situação de distanciamento do plano original de Deus, me recoloco, me reposiciono no plano e imediatamente o que eu faço? Derrubo as paredes para ajudar outros que estejam vivendo as mesmas circunstâncias que outrora eu vivia, que antes eu passava. Isso muda a perspectiva do cristianismo, muda a forma como o cristianismo age. Quais são os elementos que constroem paredes? O primeiro deles é a primeira frase de Laodiceia: rico sou, de nada tenho falta. O primeiro elemento de barreira é esse. Quem diz que não tem mais nada para saber e não tem mais nada para aprender, exclui os outros de perto de si, fatalmente. Quem diz que é o dono de todas as verdades, fatalmente exclui todos os outros, porque os outros se tornam incapazes. Isso é parte das paredes. Mas não é só essa parede. A parede também dá a certeza de que só você tem a salvação, exclui os outros. A parede de que só você tem a verdade, exclui os outros. A parede dos seus gostos pessoais exclui os outros, quando esses gostos são colocados acima das pessoas. Tudo isso são paredes que vão se construindo no fenômeno. E essas paredes têm múltiplas faces, múltiplas cores, múltiplos matizes e múltiplos tamanhos. Tem paredes que são até fáceis de pular e outras que são impossíveis de passar. Disso que se trata o modelo. Como é que eu quebro as paredes? Enxergando os outros. A melhor forma de quebrar as paredes é enxergar quem está ao redor, enxergar quem está perto da gente. Dentro desse fenômeno vem o que é a unidade proposta por Cristo. Quando a gente fala na missão, a missão tem múltiplas tarefas a serem executadas e, portanto, precisa de múltiplos talentos para fazê-las. Tem quem sabe cantar, tem quem é desafinado desde que nasceu e vai morrer assim. Tem quem sabe construir e tem quem derruba a pá. Tem quem sabe carregar peso e tem quem depende de ser carregado. Tem de tudo. Há múltiplas tarefas a serem executadas e múltiplas capacidades. Há quem consegue falar, há quem consegue ouvir. Há quem sabe abraçar e há quem sabe carregar ou se esforçar. Há espaço para todas as tarefas. A descrição que Efésios faz e que o texto traz para a gente é de que exista um corpo cuja estrutura mental, a cabeça, seja Cristo. Se isso for de fato, todos os demais órgãos do corpo trabalharão à luz desta coordenação. Portanto, o único jeito de ter unidade na estrutura é quando isso aqui funciona direito. Qual é o problema de Cristo não ser o cabeça da igreja, ou Cristo não ser a cabeça do corpo funcional da igreja? É que as decisões são tomadas individualmente e aí os membros começam a lutar uns contra os outros. Já cortaram unha alguma vez? Todo mundo já cortou unha alguma vez? Ou os outros que cortam para você? Se você já cortou unha, já percebeu como é difícil cortar na posição contrária àquela da qual você nasceu? Seja você destro, seja você canhoto. Por que é difícil cortar a unha na posição contrária daquela que é óbvia para nós? Percebe? Tem o cérebro lutando contra você, tem a estrutura motora lutando contra você. Pensa nessa mesma proporção, exacerbando o modelo de um corpo de Cristo cuja cabeça luta contra as estruturas. Todo mundo começa a se machucar. É mais fácil você machucar os seus dedos quando corta a posição contrária da unha do que quando corta a favor. A favor tudo funciona. Pastor, com respeito ao ouro, o ouro que Cristo nos dá é já refinado, né? O processo de refinar ouro não é fácil. Não, é queimar. Se você for garimpar e você tiver experiência, você joga o ouro, você não conhece. Então, quando você pega, você fere dele e
Vai queimar. Quanto mais queima, mais puro fica. Mais brilhante fica. Faz parte do fenômeno, mas tem que queimar. Ou seja, parte do processo para chegar à unidade implica em eu queimar a escória que tem em mim, aquilo que é espúrio em mim. Portanto, eu estou lutando contra as coisas que em mim provocam a desunião. É disso que se trata a unidade do corpo de Cristo. A percepção da missão acelera esse processo. Quanto mais clara se torna a missão, mais claro se torna o processo dessa depuração e, consequentemente, mais rápido o processo se dá. Qual é o problema aqui? O problema aqui reside numa palavrinha que apareceu na lição, na discussão da lição, que é: Deus tem um plano fechado para cada um de nós e, portanto, fomos predestinados para algo ou não? E aqui começa um processo de transição. Na realidade, Deus tem um plano para todos nós. Um plano no sentido de que todos nós sejamos salvos. Esse é o plano de Deus. Nesse sentido, esse plano é fechado. Todas as intenções de Deus caminham sempre na direção de que sejamos salvos. Embora exista algo conspirando o tempo inteiro contra isso, que é o nosso livre-arbítrio. Somos pecadores e Deus tem um plano de salvação para nós, que conspira contra nosso pecado e o nosso pecado conspira contra o plano. Nesse sentido, sim, o plano é fechado e por isso todos fomos predestinados à salvação. O problema é que esse modelo, ele não é um modelo que dependa exclusivamente de Deus. Tem uma parte que é nossa. O outro lado é aquilo que a gente chama de plano no nível humano. Há só um caminho possível para executarmos a nossa vida? Não. Deus vai fazer curvas nesse caminho, tantas quantas necessárias, para que as coisas aconteçam da forma adequada. Mas não há um único caminho. Não há um caminho pré-determinado, pré-traçado, e que a gente tem que seguir nele fechadinho. Não é assim que funciona o modelo. Portanto, há um espaço enorme para escolhas que a gente faz. E essas escolhas produzem, às vezes, coisas boas e, às vezes, coisas desagradáveis. Independente disso, o que alinha essas coisas? Cristo. Ou seja, a gente vive num mundo em que as escolhas estão por fazer. Quanto mais próximos de Cristo estivermos, mais chances a gente tem de fazer escolhas menos dolorosas. Quanto mais longe dele, mais contornos no caminho, mais atalhos e curvas vão existir no caminho e, portanto, mais canseira, mais problemas. Nenhuma dessas duas situações está fechada. Todas elas dependem da nossa escolha. Por isso o chamado a essa compra de colírio, de vestes e de ouro, para que o caminho seja mais ameno, para que as coisas sejam mais agradáveis no sentido da paz, não no sentido das aflições externas, embora elas também estejam presentes, às vezes, por coisas que nós mesmos fazemos. Se tem alguém que recebe culpa de muita coisa que acontece, mesmo que ele não seja totalmente culpado, é Satanás. Muitos de nós jogamos nas costas dele coisas que são resultados das nossas próprias escolhas e não dele. Isso também é uma coisa importante de entender o que é Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. A gente faz a besteira, a gente colhe o resultado da besteira e ainda culpa o outro. Isso é uma parte também das paredes que se constroem. Por fim, a lição aponta para que pessoas diferentes, nas competências diferentes do convívio da igreja, ajudem pessoas a encontrar o caminho de forma mais amena, mais tranquila. A lição chamou isso de líderes da igreja e a unidade a partir deles. É da competência daqueles que lideram o processo da igreja de promover que a igreja tente unidade, caminhe para a unidade, em todas as esferas da igreja, a esfera leiga e a esfera profissional da igreja. Isso também é uma área difícil, porque quanto mais condição de liderança se tem, mais condição de ação isolada e solitária também se tem, o que promove mais desunião do que unidade. Então, isso também é um processo de alerta que estava presente na carta aos Efésios, consequentemente na carta para nós.
de que conforme o mundo vai mudando e as condições de hierarquia vão se modificando, a chance de desunião também é grande. Portanto, é necessário que líderes da igreja estejam intimamente ligados a Cristo para que a unidade ocorra a partir deles, a partir da referência e do exemplo deles. E por fim, tudo isso deveria resultar na maneira como nos relacionamos uns com os outros, na forma como convivemos. Qual é a grande modificação de Cristo no coração do cristão? Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O grande resultado esperado da convivência com Cristo é a transformação das pessoas num relacionamento adequado, num formato de convivência adequado. Quanto mais próximos de Cristo, mais amor. Num mundo que caminha na direção oposta. Se a gente olha o texto de Mateus 24, a descrição do mundo que vivemos é uma descrição de desamor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfria. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a perseverança aqui é o amor. E é isso que servirá de testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Portanto, se há um momento em que buscar a Cristo como centro da atenção, como centro da vida, é necessário, todos os momentos foram, mas se há um em que isso é absolutamente necessário, esse momento é agora, esse momento é hoje. A provocação da lição é exatamente essa. Eu entendo qual foi o papel de Cristo, eu entendo como Ele faz a costura de todos os tempos da história, eu entendo como é que Ele faz a costura de todos os elementos que constituem a nossa vida, entendo qual a sua missão, o seu propósito e por que Ele nos chama, aceito esse chamado, entendo a necessidade do envolvimento com esse chamado para abreviamento daquilo que Ele prometeu, a sua vinda. Se isso é claro, se isso está transparente, translúcido, a nossa vida começa a se tornar uma vida mais tranquila, mais em paz. Se isso não acontece, a nossa vida é recheada de ansiedade, de dificuldades, de medos, de problemas, etc., que roubam a nossa paz. Portanto, o desafio é esse, a aproximação com Cristo e a recuperação da maior de todas as bênçãos, que é ter paz. Ou aquilo que o Velho Testamento pontuava, um travesseiro tranquilo. Deito e logo pego no sono. Esse contexto é o chamado de Cristo ao cristão, ao dito cristão. Como resultado, você vai ter uma igreja viva, um povo vivo, que manifesta o amor de Deus àqueles que não conhecem. Esse testemunho levado a todas as gentes produz a celeridade, a aceleração do fim da história, que é o desfecho que todo mundo espera. O que a lição nos provoca é a isso, uma lição simples, direta. Aconselho uma leitura de novo do livro de Efésios, mas à luz das condições do que é apresentado em Apocalipse 3, porque isso enriquece a percepção, ou seja, eu não vou estar lendo o livro de Efésios na perspectiva de Éfeso, eu vou estar lendo o livro de Efésios na perspectiva da Laodiceia que eu sou. Há muitas lições interessantes que começam a evocar-se se a gente fizer essa ponte. É interessante fazer essa leitura. E na carona disso, a outra carta curtinha, que só tem 4 capítulos também, que é a de Colossenses, porque foram lidas de forma trocada entre as igrejas. Portanto, ler a carta de Colossenses, e ali tem algumas coisas bastante peculiares, principalmente no capítulo 2 e 3, para o tempo de hoje. É como se você estivesse lendo uma carta escrita para ontem, no jornal. Colossenses tem esse perfil, é interessante de observar. Façam isso durante o tempo da semana. Como as lições estão fáceis, sobra um pouco mais de tempo. Não são lições tão profundas quanto as que a gente vinha estudando. Se você tiver tempo, faça essas 2 leituras. Vale a pena olhar Colossenses e Efésios juntos, à luz de Apocalipse 3, os últimos versos. Eu terminaria com o último verso de Apocalipse 3, que é a referência. Aquele que vencer, qual é a promessa? Sentará comigo no meu trono, assim como o Pai me deu, sentar com Ele no seu trono. É a mesma referência. Ou seja, a correção do orgulho de Laodiceia é que Laodiceia não terá seu próprio trono. Será chamada para dividir, como a gente diz na linguagem popular, meia banda na cadeira, com Cristo. Essa é a promessa, Laodiceia. Laodiceia vai sentar juntinho com Cristo. Vai dividir
meio banco com Ele. E assim reinarão todos juntos. Essa é a promessa feita para o nosso tempo, para a nossa época, para a nossa condição. Que Deus nos abençoe, que seja essa a nossa realidade, o mais breve possível, é o que eu espero para vocês e para mim. Oramos? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos por tuas promessas, mas principalmente por teus conselhos, que de forma tão precisa descrevem nosso tempo e surgem como uma mensagem necessária para a época em que vivemos. Te agradecemos porque nos convidaste a ser exemplos do teu amor, produzindo a unidade, produzindo a paz e principalmente levando a pessoas que vivem em tantas dificuldades e aflições no mundo em que vivemos hoje, que possam ver a partir da nossa vida e a partir do exemplo de Cristo, aquilo que produz de fato a paz, que retira a ansiedade, que dá uma perspectiva correta de futuro. Perdoa os nossos pecados, protege-nos com teus paternais cuidados e que, se possível, possamos estar de pé naquele dia, aguardando a benfazeja esperança que é a tua vinda. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.